Bruno, hola, ¿qué tal? Hola Juanma, aquí estamos. Muy bien. Bueno, otro capítulo, otra conversación en el locutorio y esta vez te traes a una persona que creo que ha sido profesora tuya. Sí, Ana Santos fue profesora mía de Sociología de Deporte en tercero de INEF y que una persona muy interesante y sobre todo muy interesada con muchos temas diversos. Y lo que viene a hablar es lo que últimamente viene trabajando, que tiene que ver con los esports y el uso de la tecnología en deporte. Sí, yo lo que he leído de ella, temazo. Sí, Temazo que alguna vez ya hemos tratado en algún locutorio y nosotros lo hemos hablado. sí, ¿Vale? temas. Muy bien, pues le vamos a dar paso, ¿vale? Olá, Ana, buenas tardes. Boa tarde. Olá aos dois, com Olá, prazer Ana. Já grande em estar a falar do guincho com os dois. Ontem fui dar uma volta de bicicleta a falar sozinha sobre o que é que devia falar aqui. Não consigo deixar de fazer improvisos, se bem que os improvisos são sempre estruturados. E pensei que hoje em dia, para falar de desporto e sport, devia sair, ou seja, ver como é que as ideias sobre desporto e sport são elas muito mais divulgadas pela arte, pela literatura, pelo cinema, do que propriamente pelas minhas aulas ou por todas as aulas que eu dei, visto que a minha população são cerca de 300 alunos por ano. Então, comecei por ver um vídeo super interessante de filosofia, eu gosto bastante de filosofia. Fiz muitos Interrails, escrevi um livro sobre o Interrail. Na altura acho que não tinha maturidade para comparar com a Odisseia, mas o título do livro ficou A Odisseia em Comboio. Na altura li a Odisseia sem perceber muito bem no que é que me estava a meter, e ontem ao ouvir Luc Ferry, tudo me começou a fazer sentido. Portanto, a grande questão que ele colocava para a filosofia responder, porque ele considera que a filosofia não faz questões, mas responde, o que é a vida boa, ou uma boa vida. E aí sempre que eu tento passar nas aulas, que é com o desporto, ou com os esportes, ou com o jogo, ou o que é que seja, como é que nós conseguimos que as outras pessoas tenham uma vida boa? Que não tem que ser uma vida longa, mas se for uma vida longa e boa, tanto melhor. Ao analisar, então, a obra de Ulisses, Luc Ferry vem, então, dar-nos algumas ideias. Primeira ideia. Definir o que é uma vida boa, no caso do Ulisses, é muito prático. Porquê? Porque ele vai para 20 anos para longe da mulher, para longe do filho pequeno, para longe de Ítaca, e durante 20 anos, 10 anos de guerra, mais 10 anos de castigo dos deuses, vai demorar a voltar ao mesmo. E, portanto, neste retorno, ele define, por assim dizer, o que é uma bela vida. E, portanto, uma bela vida é ter vencido todas as agruras, de volta ao mesmo não é o mesmo, e, portanto, de volta ao mesmo significa que voltou ao seu lugar e aceita aquele seu lugar. Pelo caminho, que é interessante, esta guerra começa com um pomo da discórdia. Para quem não leu Ulisses, conhece todos estes termos. O pomo da discórdia, que é quando começa essa guerra entre gregos e troianos, tem a ver com um casamento. Há alguém que não convida a deusa da discórdia, por motivos óbvios, para o casamento. E ela vinga-se e mete uma maçã espetacular, dourada, no centro da mesa, consegue infiltrar isso lá e monta ali uma discórdia muito grande entre as três principais deusas gregas e leva depois a uma disputa e só a mais bela é que fica com aquilo.
com essa pome, essa maçã da discórdia, e há um jovem belo que tem que escolher entre elas, e uma delas promete-lhe a mulher do rei de Troia, Helena. Pronto, e ele vai buscar Helena, e Helena consegue ser atraída por ele por causa das magias da outra deusa, e assim começa a guerra. O caos. E, portanto, por oposto ao caos, a vida boa é perdida. E, portanto, a vida boa, harmonia, nada a ver com guerra, tudo aquilo que nós sonhamos hoje em dia para o contexto que vivemos, que na Ucrânia. Pelo caminho do Ulisses, portanto, nesta guerra com o cavalo de Troia todos conhecem, portanto, um cavalo de madeira que entrou em Troia, e os gregos cometem atrocidades em Troia. Atrocidades, verdadeiras atrocidades que caracterizam muito bem a guerra e a violência, daquela sempre que nós tendemos a desportivizar. A guerra desta violência do cavalo de Troia nunca será a mesma coisa que um cavalo de Troia metido em esportes, em e-games, porque ali sim a guerra é tornada um desporto e não o contrário. Portanto, isto tem tudo a ver e não tem nada a ver. Devido a estas atrocidades, e portanto, de facto, os gregos ganham a guerra, mas os deuses impõem mais 10 anos de sacrifícios para voltar a Ítaca. E então, nesses sacrifícios, os deuses não consideraram que matar Ulisses fosse suficiente. Era fazê-lo passar mesmo neste afastamento por algo mais terrível. Uma das coisas terríveis é o esquecimento. E fazê-lo esquecer Ítaca, esquecer o amor à mulher, esquecer o amor ao filho, esquecer o lugar de onde veio, esquecer através de quê? De beldades, de seduções ínfimas, de seduções maiorzinhas do que as ínfimas, sexuais, etc., nomeadamente com uma ilha, a ilha de Calipso, onde durante 7 anos ele tem sexo de manhã à noite, e mesmo assim, no auge dos seus prazeres, ele à noite vai para um desfiladeiro e chora de saudade. Chora pela vida que tinha. Chora. 7 anos deste sacrifício, até que os deuses lá resolvem que ele volte. Mas antes de voltar, Calipso pergunta-lhe se, para ficar, para convencê-lo, eu dou-te a imortalidade, e não só, algo mais importante, e a juventude, porque o ser imortal já outra deusa tinha dado a outro indivíduo, que agora não interessa aqui, mas depois não lhe tinha dado a juventude e ele depressa se tornou, não é, execrável do ponto de vista da figura humana. E ele recusa. E o Luc Ferry acha que é nesta recusa que nasce a filosofia. Ele recusa a imortalidade, recusa a juventude eterna e vai voltar a Ítaca. E é neste retorno agora que se vão definir, afinal, os critérios de vida boa para os gregos. Primeiro, os medos. Nós hoje em dia temos medo de tudo. Temos fobias, timidezes, há vários medos já categorizados. E no desporto, eu vou escrever sobre isso já para a próxima conferência, que é sobre o surf. Nós temos os considerados desporto de extremo, desporto de risco, desporto em que a vida é posta em jogo. E isto é muito interessante, porque eis uma atividade humana de lazer, ainda por cima, ligada com as grandes ondas, que é ali na Nazaré, em que é uma vila cuja identidade está muito associada à pesca, e, portanto, aquela gente teve que enfrentar mares terríficos, tempestades horrendas, piores do que as de Ulisses, em que morrem por questões de sobrevivência e de trabalho. E neste momento nós vamos ter ali indivíduos que desafiam a morte por desporto. Por desporto, por lazer. Por lazer. Mas este desafio pelo desporto e pelo lazer torna-se um grande negócio em plataformas que turistificam toda esta bravura, toda esta coragem, não é? E isto transformou por completo a identidade da Nazaré.
A identidade da Nazaré, como a identidade de qualquer lugar, como a identidade de cada um de nós, é feita como uma cebola, por camadas. E, portanto, vocês neste momento encontram postais com as nazarenas com as 7 saias da Nazaré. Lembro-me que me ofereceram uma boneca quando eu era pequenina, que era assim que era construída a imagem de Nazaré, feita através, e eu agora aqui vou-me perder um bocadinho, um personagem que foi super importante na história de Portugal, que é o António Ferro, que ajudou à síntese da tradição numa política de espírito e de propaganda da política de Salazar. Mas essa síntese que ele fez estava muito em acordo com o que se fazia nos outros países todos e, portanto, era um indivíduo altamente iluminado a esse nível. E nessa síntese, de facto, a Nazaré, a sua singularidade ficou ligada com os aspectos de trabalho e da pesca, se bem que não era esse o povo admirado. E os primeiros fotógrafos também, os primeiros retratos dos grandes fotógrafos em Portugal também apanham muito essa faina, não é? Do pescador e da pescadora nazarena. Portanto, há essa ideia também transmitida visualmente pelas primeiras fotografias, por acaso até recentemente ainda cheguei a ver. De homens que, pela necessidade de sobrevivência, também têm que vencer o medo. O medo do mar, o medo das tempestades. O medo não é que não o tenham, mas têm que o vencer para se superar a si. E nesta superação também estão os surfistas, que também estão ali para se superar a si próprios. Mas só que essa superação tem neste momento um sucesso muito grande económico no mundo das plataformas, no mundo do streaming, que também já caracteriza, ou que neste momento, nesta convergência entre os esportes e o desporto, há aqui uma convergência das plataformas em que são feitos os novos negócios. Tenho alunos que não gostam que eu fale de negócio, mas atenção, o desporto não era o que é hoje, não fosse o negócio. O espetáculo desportivo tornar-se um negócio, os esportes crescem muito à conta do negócio, mas eu já lá vou. Portanto, vamos voltar aos gregos. O boxe no século XIX, quando nasce, diz metaforicamente, o primeiro gestor do desporto é o que organiza o campeonato de boxe, naquele artigo do Exatamente. Portanto, quando temos o primeiro gestor, não chamado gestor, a organizar o primeiro combate de boxe, estamos também a colocar o próprio negócio, a negação do ócio, dentro daquilo que é a gênese do desporto atual. Portanto, também faz parte. É uma dimensão. Essencial para entender isso. O segundo critério, portanto, este primeiro critério, a vitória sobre o medo, para termos uma vida boa. O segundo critério para os gregos, viver o presente. Aceitar com serenidade o presente. E nessa medida, porque eles consideram que o passado nos retrai. O passado, se for um mau passado, leva-nos a ter más noites. Nós arrependemos do que fizemos, envergonhamos da comunicação que fizemos, envergonhamos portanto, dessas várias fases. O futuro, por outro lado, mas reparem, se o passado é muito bom, também o que é que nós vamos ter? O que nós vamos ter é uma nostalgia que também nos paralisa um bocado. E, portanto, para eles, o viver o presente é essencial e aceitar-nos que no presente. Por outro lado, o terceiro lugar que no mundo é o cosmos. E aqui é giro que é o cosmos tem a ver com, naturalmente, com todo o universo, e o que Ulisses fez foi aceitar o seu lugar no universo e lutar para ele voltar, recusando mesmo a imortalidade, recusando a eterna juventude, porque ele encara que a morte é uma transição e, portanto, não tem que se preocupar com ela, ele pode ter uma vida boa mesmo encarando a morte. Por que isto é importante? Porque, ao nível do transhumanismo que se explora agora, do ponto de vista, nomeadamente, do treino, do desporto de alta competição, e agora não estou a falar de esportes, estou a falar de desporto de alta competição, e da nossa vida por inteiro, o que se pretende neste momento, não só com a realidade aumentada, a realidade virtual, a inteligência artificial, etc., é que o ser humano não perca esta corrida, nomeadamente com a inteligência artificial. Quando eu mostro estes filmes todos que estão aqui, estes livros, são livros que foram publicados
um em 92, um em 2011, um em 2008, um em 85, em 32 e em 97. Reparem, em 32, já no Novo Mundo, Brave New World, do Huxley, ele já falava de seres geneticamente modificados. Inclusive, nestes seres geneticamente modificados, já havia uterários em que se criavam os seres, e dentro daqueles que ficavam alfas, e depois havia os betas, havia toda uma hierarquia social. E o selvagem, Havia o selvagem, que foi quem veio para o Novo Mundo e questionou tudo aquilo e acabou por se suicidar, porque não deu conta, ele que tinha sido educado só com um livro, com os livros do Shakespeare, e portanto era o que ele sabia citar, o amor que ele acreditava era aquele, era o amor que já vem de Ulisses, o amor à sua mulher, que para aguentar perante os pretendentes, ela fazia um tiar de dia e de noite destruía-o todo, porque quando acabasse o tiar ela tinha que se casar com um dos pretendentes. Depois Ulisses acabou também muito selvaticamente por matar os pretendentes todos quando voltou, mas pronto, isso é outra questão. São outros tempos em que a violência é consentida, não é consentida, mas é tida como legítima, não é? Que nós agora já não aguentamos isso. E, portanto, estamos sempre a discutir a questão da violência nos esportes, como se dar tiros com um comando fosse tão ou mais violento que o tiro olímpico deitado, pum, 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 em que está um indivíduo com os headphones, pum, 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 e que é um desporto olímpico desde sempre, e portanto não percebo o que é que isto tem de diferente do CSGO ou de jogos de tiro. Ainda não consegui entender essa divisão, mas eu sou uma pessoa muito difícil de entender certos limites. E, portanto, não me parece que, tornando esses tiros todos um desporto, seja violento, e nem ainda encontrei estudos que me demonstrem isso, por A mais B. Uma das coisas que eu gosto de ver nos estudos é a metodologia de investigação, para ver se eu posso meter ali... Será a questão do contexto? Porque, por exemplo, quando falamos de videojogos que têm violência explícita, eu estou-me a lembrar de um que até inclusivamente eu próprio gostei particularmente, que era o GTA, que era andar pela cidade, e depois dá para conduzir carros e fazemos missões como bandidos, etc, etc. Há um faz de conta da vida real, não é? E será esse faz de conta da vida real que nos faz considerar que pode ser mais perigoso, por exemplo, para uma criança jogar do que treinar tiro ao alvo mediante as regras olímpicas fechadas, etc. A definição de jogo, tanto já em autores que para lá vão, tanto o Huizinga como Galois, ambos remetem para isso, o jogo como um parênteses na vida, não é? Mas, atenção, não é só um parênteses na vida, porque o jogo tem regulamentos, o jogo tem regras, o jogo ensina-nos a conviver uns com os outros, o jogo tem toda uma ética que dá a agir e que nos serve para o dia-a-dia, e o jogo imita muito o dia-a-dia também. Portanto, há aqui uma inter-relação entre realidade e jogo que é possível, penso eu, que é bonito de observar e de ver, e de tal maneira que, ainda voltando aos 3 critérios que da vida boa, este meu lugar no cosmos e eu aceitar o meu lugar no cosmos pode ser entendido até como um certo conservadorismo. Então, mas não questionas o teu lugar no cosmos, como no Huxley, aquele miúdo, o bom selvagem que vem e que não consegue aceitar-se no meio daquela sociedade altamente planeada, digitalmente planeada, geneticamente planeada. E aqui sim há uma grande questão que se coloca nesta genética toda, que neste momento, com a síntese que foi feita do nosso genoma, e que os alunos me perguntam sempre, professora, é possível nós construirmos um talento desportivo? E eu pergunto, para o atletismo, será possível, se calhar, ver, sei lá, antes disso, o basquetebol, que é o desporto mais genético que eu conheço, que é tudo homens com mais de 2 metros, certo? Portanto, geneticamente eles têm que ser muito altos.
E, naturalmente, começando a casar homens altos com mulheres altas, vou ter miúdos altos. Há um caso de um miúdo chinês que queria ser xadrezista, mas que era filho de 2 basquetebolistas, e a China impôs-lhe o basquete, e ele acabou por estar nos Estados Unidos agora a jogar como é que se chama? No basquete, o grande campeonato de basquete. NBA. Não? Ou não? NBA. Certo? Reparem, aí até se consegue. Com pouca imaginação nós conseguimos. Agora vamos ver. É mais mecânico, não é? Agora o que precisa de... Não, é que aqui é só trabalhares com um género, que é a altura. Pronto. E vais aprimorando e vais tendo sujeitos muito altos, muito altos, muito altos. Agora vamos supor que eu quero um Ronaldo. Vamos supor que eu quero multiplicar, para a Espanha seria um Messi. Qualquer coisa serve. Qualquer um deles, para o exemplo, é bom. Porque reparem, uma questão, qual é o gene do espírito? Do espírito humano, se ele existir. Onde é que está esse gene? Onde é que está o gene da leitura de jogo? Onde é que está o gene da decisão? Onde é que está o gene do ímpeto que aquele jogador tem para... E aí nós começamos a questionar-nos sobre... E, aliás, todas estas obras ajudam-nos a questionar esta parte do aprimoramento humano, nomeadamente ligada com este aprimorar. Quais são os limites, até onde é que podemos ir, questões éticas que se levantam, não é? A este nível, mas, por outro lado, vamos pensando bem, estamos ou não já no meio de uma competição ser humano e inteligência artificial. A inteligência artificial, até agora, ela não é muito forte ao nível da consciência, quer dizer, nada forte ao nível da consciência. Mas o passo seguinte vai ser a inteligência artificial também ter consciência de si. E aí sim, julgo que perdemos o pé. Ou parece-vos que não? Eu penso que já perdemos em certa medida. O relatório da OCDE, nós até partilhamos isso nos últimos dias, o relatório da OCDE dizer que a inteligência artificial já está a obter melhores resultados que os humanos, em média, na aprendizagem da escrita e da leitura e na matemática. Mesmo ao nível que da medicina, ontem li também que é melhor fazer um diagnóstico, nomeadamente a medicina de diagnóstico. Porquê? Porque consegue milhões de dados e tratá-los em segundos que nós que não conseguimos. Portanto, embora a intuição tenha o seu, mas aí é o humano a usar a tecnologia, não é? Mas isso somos nós. Agora, esta parte, o outro dia, com o Albert Batalha, da Universidade de Barcelona, ele dizia assim, nós estamos no Ice Age, portanto, a nossa geração está no Ice Age porque nós estamos a ver a transformação do mundo. Falava disso também há dias com o Juanma, essa questão de como é que vamos utilizar a inteligência artificial. E quer o Juanma, quer eu, já utilizamos com alguma frequência o ChatGPT e construímos as frases e depois trabalhamos sobre elas. Fijaros, porque... É o meu dia-a-dia neste momento. Será que no futuro... acho que leva ainda mais tempo. Quem já nasce no novo mundo, dar-se-á ao trabalho de colocar a sua ação humana por cima da inteligência artificial, ou ficarão preguiçosos até de pensar? Ahora, perdona, Bruno, porque es que estabais hablando de la conciencia. Hoy he leído una noticia, no sé quién, bueno, pues algún tecnólogo que decía que en menos de un año vamos a poder digitalizar ya nuestras conciencias. Claro, estamos pensando en cómo se humaniza la inteligencia artificial, pero cómo estamos hablando del proceso contrario, cómo se va a artificializar nuestra humanidad. Me ha parecido increíble, porque claro, se va a producir ahí un encuentro, ¿no? Es que nos vamos a encontrar mucho antes de lo que esperamos, conviviendo en algún sitio, ¿eh? No lo sé, pero... Como o Futurama, ¿tú lembras do Futurama, que era unos dibujos animados que en el futuro pues tenías el cerebro dentro de una caja, la cabeza solo? Eso es. Sí, sí. Isso tudo, mas o que supera sempre, ou seja, a divulgação destas ideias todas
e há aqui uma relação muito grande entre a arte e a arte de inventar. A arte de inventar pelos indivíduos que desenvolvem os jogos, etc. E o Snow Crash, que é um dos jogos que eu tenho aqui, mais o Ready Player One, que são jogos que nos colocam vários problemas. Um deles é um indivíduo que é uma sociedade que já prefere viver no metaverso, que é o Ready Player One. E o OASI significa Ontologically Anthropometric Sensory Immersive Simulation. E, portanto, este oásis, em que neste filme nos mostra como é que a imersão para uma determinada sociedade e para determinadas idades se torna mais sedutora do que a realidade propriamente dita. E, portanto, eles aqui, com este filme, conseguem colocar-nos perante esse limite que neste momento está a ser ultrapassado, nomeadamente pelo metaverso e pela cópia que está a ser feita da realidade, que já não é cópia, que está a alterar o que somos, já não é só o que somos, mas ou o que fazemos, mas de facto o que somos. E é este impacto que temos sobre a realidade aumentada que eu penso que levou para o cinema, e o cinema tem sido que dá consciência à humanidade. Neste momento o que eu estou a querer dizer é, tanto o desporto como os esportes, enquanto nós andamos entretidos numas discussões que não têm fim sobre se os esportes devem ser desporto, em paralelo há todo um desenvolvimento que nos ultrapassou, em que este metaverso cresce a olhos vistos, em que o uso da inteligência artificial cresce a olhos vistos, em que para 1 milhão de utilizadores o Facebook demorou cerca de 4 meses, e enquanto que a inteligência artificial demorou horas, esta última dado não estou bem certa disso, mas foi assim uma coisa extraordinária, não é? De tal maneira nós estamos sequiosos. Para mim, o ChatGPT é uma boia a que eu me agarro quando já estou submergida de excesso de informação. É uma boia a que eu me agarro para me sintetizar 10 obras num instante, e o que é que elas têm de comum e o que é que elas têm de diferente. Há muito engano ali ainda, mas vai deixar de haver. Porque, por exemplo, ele a mim já se engana menos do que os meus alunos. Ele a mim já me diz mais do que os meus alunos. O ChatGPT. E nós já fizemos esse ensaio. Ele não é binário, não é? O ChatGPT não é binário, é preciso estabelecer diálogo com ele até conseguirmos a resposta ideal e certa. E nós fizemos a mesma questão todos que na aula, e ele a mim dá-me uma resposta Brains Nines toda cheia de tecnologia, esportes e desporto, e aí eles dão-lhes uma coisa muito básica, porque ele está a adaptar-se à pessoa que lhe está a fazer a pergunta, tirou-lhe as medidas, responde-lhe em função das suas medidas. Nessa medida, qual é o perigo que eu vejo nisto tudo? E há sempre perigos. E nós vermos os perigos é essencial para sabermos o nosso lugar no mundo. Volto outra vez ao que é ter uma vida boa. Para sabermos o nosso lugar no mundo é ver qual é o lugar do ser humano com a inteligência artificial, qual é o lugar da inteligência artificial neste cosmos humano. E esta é importante aqui. Agora perdi-me, não sei se repararam. Eu ia muito rápido. Mas é importante ver... No último critério da vida boa. Sim, que era o lugar, não é? O nosso lugar. O lugar no cosmos. O nosso lugar no cosmos humano. E o lugar da inteligência artificial. Que é... Bem, eu tenho que ir para o outro lado porque me perdi aqui neste argumento. A questão da competição da inteligência artificial com o humano, estamos em condições de o fazer? Já passamos por ela. E já em jeito de conclusão, estamos em condições de o fazer? Eu ia, de facto, ao nível dos perigos, não é? Que foi aí que me perdi. Portanto, os perigos sempre existem, certo? E uma forma de nós
continuarmos a responder ao que é uma vida boa, nós temos que ver quais são os perigos, qual é a resposta ética que temos que dar a esse perigo, no sentido de coordenar isto tudo. Porque reparem, a inteligência artificial e as redes sociais, neste momento, contribuem muito, não para a integridade, não para a colaboração, mas muito para a distorção também e para o conflito. Porque se a inteligência artificial adapta a resposta àquilo que eu penso, se eu for uma radical de direita, ela dá-me respostas para radical de direita para pensar o desporto e os esportes, e se eu for uma radical de esquerda, dá-me a mesma coisa também, ou seja, agudiza o conflito e não o ajuda a resolver. E as redes sociais a mesma coisa. E, portanto, esse é o perigo que nós estamos a questão do algoritmo. Que é, ou seja, a Wikipédia continua a ser algo que nos estabiliza. E a estabilidade era algo que Ulisses sempre ansiou e recusou a juventude eterna e ser humano para sempre, portanto, a eternidade, exatamente por causa disso, não é? Estamos à procura da zona de conforto. O discurso do empreendedor é sempre tenta sair da tua zona de conforto e, no fundo, nós procuramos a zona de conforto, procuramos os contextos em que nos sentimos bem e que é o nosso lugar no mundo. Será por aí. Encontrar a nossa zona de conforto. Nem é bem, porque nós estamos sempre muito desconfortáveis. Mas interessa-nos a nós este quesilame que se anuncia. Eu julgo que tanto o desporto como os esportes podem contribuir para esta pacificação, entre aspas. Aliás, o desporto contribui muito para também uma certa pacificação, por mais corrupção, por mais dopings, por mais aquilo tudo que nós sabemos sobre o desporto, mas que de facto conseguimos combater uns com os outros, sem nos matarmos uns aos outros. Esta ética de agir continua a ser importante. E ela está a passar para os esportes, e já passou. Nós estamos a regulamentar tudo aquilo que nos aflige. É nessa regulamentação que nós andamos. Agora, neste incremento do ser humano, é aqui que se coloca a questão. Nós vamos recusá-lo? Não, já o estamos a promover. Só que temos tendência a escolher. Se for para evitar um defeito muito grave, aceitamos que se manipule a genética. Se for para incrementar um atleta, ai, que Deus nos acuda. E é aqui, neste limite, que reside as nossas questões. Qual é o lugar do atleta neste mundo, não é? Qual é o lugar do atleta incrementado neste mundo? Qual é a categoria em que ele deve estar no desporto? Por outro lado, nos esportes, a questão do corpo parece que é o contrário, não é? Que se coloca, dá a ideia que está ausente e não está. Não está. Ele não está ausente, ele está lá. Aliás, as questões de doping colocam-se ao contrário. De um lado excita, do outro lado acalma. Uhum. Mas são faces de uma mesma moeda. No caso, e para concluir, os esportes, por outro lado, também servem de a violência que se possa encontrar no jogo, no videogame, não é? Podem fazer com que a violência real se transfira para o virtual? A violência que existe no videogame é a violência que existe nos desportos por inteiro. Nos desportos também têm violência, mas essa violência não é consentida, é regulamentada, certo? Nos esportes, reparem só, ao nível da integridade do corpo, onde ela é colocada em risco a integridade no corpo, é no desporto que eu me alejo, é no desporto que eu morro a fazer a onda da Nazaré. Se eu fizer a onda da Nazaré em esportes, vos garanto que eu posso ir para a água, mas não me acontece nada porque estou sentada calmamente a mover o rato e a fazer-me deslizar por ali fora. Mas não me vai acontecer nada. Portanto, ou seja, violência existe. A violência existe no caos, na guerra. A violência existe também na parcimónia do nosso dia-a-dia. E o que nós tentamos é reduzi-la, não consenti-la, mas há que ter em conta que ela existe, não vale a pena escamotear. E nos esportes, aquilo é um jogo, apesar de tudo. Eles andam a matar bonecos, não andam a matar pessoas. É bonecos.
no tiro olímpico, antes o alvo era uma pessoa. Acertar no coração ou no cérebro é que dava com mais pontos. Agora é um alvo, certo? Mas, reparem, todo o treino desportivo era para preparar militares, e os militares não andam a matar bonecos, andam a matar pessoas. Pois vamos lhes chamar nomes, que é para matar mais depressa, não é? Vamos lhes chamar outros nomes, turras, o que seja. Não, como fizemos com a guerra colonial, que a nossa foi tão pacífica, como dizem. Não foi nada pacífica, foi como a do Vietnã, foi como outras quaisquer, naturalmente. E tivemos que ensinar aos soldados que aquelas pessoas não eram pessoas que eram turras, ou seja, desespiritualizá-los, desumanizá-los, para eles conseguirem matá-los. Acabou-se o parêntese da guerra, eles agora não conseguem conviver com o passado domina-os. Porquê? Porque aquilo era muito mau. E hoje em dia, ainda por cima, aquilo não tem explicação nenhuma, antes pelo contrário. Foram os assassinos, é o que lhes dizem. E, portanto, torna-se super complicado para eles, e isso, sim, se chama stress pós-traumático. O passado é pesadíssimo, não os deixa viver o presente. Portanto, nos esportes, eu posso matar e vencer aquilo tudo, espetacular, ninguém morreu à minha volta. O passado não pesa, e o passado não pesa. Não, vou toda contente para a cama porque venci o jogo. É um jogo. Os esportes estão na definição de jogo do Izinga, do Parlebá, do Roger Galois. É aquele parênteses. Mais ao Bernardo Switz, que dá uma definição de jogo muito bonita, que é: o jogo é nonsense. É um disparate, quer dizer, reparem só, no golfe, mando a bola e ali toda uma técnica que eu tenho que aprender e tal. Epá, bolas, para que criar estes obstáculos todos? Pego na bola com a mão e meto no buraco. Está ganho. Não. O jogo é complicar-nos a vida. Pequenos obstáculos. Para quê? Para nos ensinar o que é a vida boa, de facto. Estes obstáculos têm a ver com vencer o medo de errar, não é? Nós ultrapassarmos a que nós próprios, encontrar o nosso lugar que no mundo, quando temos consciência dos nossos limites, porque nem sempre nos conseguimos ultrapassar. Portanto, aqui sim eu dou um nó. E o desporto ajuda-nos a isso. E os esportes a mesma coisa. Eu vou encontrar os meus limites. Agora eu ganho o jogo, eu mato aquela gente toda, eu mato aquelas equipas todas. Que alegria. Que alegria para a vida toda. E mais, vou ser o herói daquela malta toda que matei. Porque são os... Pelo menos de minha consola. Ok, Ana, obrigadíssimo até pela viagem do Ulisses e voltámos ao Porto inicial, não é? Portanto, voltamos. No final, Ana. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado, muito interessante, Ana. Desculpa, eu às vezes perco-me porque fico aqui e o cérebro humano não é inteligência artificial, não é tão focado. É que no computador nós pomos dois ao lado com dois ecrãs, não é? E às vezes precisávamos ter um cérebro a pensar de vez em quando, de outro lado a dar. Quando desnorteamos e perco o fio à meada. Acontece muito nas aulas. Mas há que assumir. A humanidade há que ser assumida. Não, mas foi excelente. A volta que foi dada e a forma como depois no final ficou. Já terminou, não é? Tudo consistente. Termina agora. Bueno, obrigado, Ana, súper interesante, y gracias, Bruno. Yo la verdad es que voy a volver a verla, porque también he perdido un poco el hilo en algunos puntos, pero muy interesante, ¿no? Sobre todo porque además has traído, yo creo que son las dos líneas científicas, tecnológicas que casi cuestionan el concepto de humanidad, ¿no? Que es la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Y el deporte está ahí en la vanguardia de ambas, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido un temazo. Antes de empezar ya lo decíamos. Obrigado, muchas gracias, Ana y Bruno. Y nos vemos quedamos para la próxima. Hasta la próxima, sí. Bueno, adeus, então. Tchau, obrigada, eu também.